Seja bem-vindo ao Vintage Camera. Nesse vídeo vamos falar sobre coleção de câmeras analógicas, como manter as informações em uma base de dados estruturada, classificar e catalogar os equipamentos, ter informações precisas sobre o que possui e até mesmo acompanhar a evolução dos custos das máquinas. Vamos lá. O primeiro passo é definir qual a estrutura de dados que vai alimentar o software ou aplicativo que você pretende utilizar. Pode ser uma planilha no Excel, simplesmente, ou usar ferramentas analíticas de dados, como é o caso aqui que eu vou demonstrar. Isso significa preencher campos contendo as principais informações das câmeras, como por exemplo esses que estão na tela. O nome, uma breve descrição desse equipamento, qual período, ano de fabricação, quem é o fabricante, que país que ele pertence, o tipo de filme que ele usa, se ele é SLR, TLR, outras informações adicionais que podem ser obtidas diretamente na internet, quando foi a aquisição desse produto. No meu caso, eu tento colocar um preço médio de uma consulta ao site do Mercado Livre e também do eBay, para ter um preço médio lá fora e quanto eu paguei. Se essa câmera já foi ou não testada por mim com filme, se ela tem a capa, porque eu eventualmente guardo a capa separado do equipamento, como é que está o funcionamento dela e a parte estética. É lógico que não é necessário todo esse nível de detalhamento, mas foi assim que eu resolvi fazer no caso da minha coleção, que vocês vão ver agora. No painel inicial, nós temos as estatísticas gerais da coleção. No caso aqui, no momento eu tenho 171 câmeras distribuídas por essas décadas do ano de fabricação, sendo a maioria viewfinder, seguido de SLR, rangefinder, TLR e outras. 87% delas funcionam, 43% foram testadas com filme e 32% possuem a capa. E por fim, aqui na tela inicial, o tipo de filme que a câmera utiliza. A vantagem de utilizar essas ferramentas de BI, de Business Intelligence, é que você pode eventualmente filtrar todo o painel de acordo com um tipo específico. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nas SLR, toda a ferramenta é modificada e passa a apresentar os dados apenas das SLRs. E quando eu filtrei as SLRs, todo o painel foi modificado para apresentar apenas dados e informações desse tipo de câmera. Vocês veem aqui que mudou para que 94% das minhas SLRs funcionam, 68% foram testadas. Aqui na distribuição por filme, eu só tenho uma câmera que utiliza filme 120, uma SLR, que no caso é a Mamiya 645, 1000S, e o restante são câmeras que utilizam filme 135. No momento em que eu tiro o filtro, todo o painel volta ao apresentar todas as informações daquela coleção. Na tela seguinte, temos aqui os países, de acordo com a origem da fabricação. Os japoneses predominam, seguido dos alemães, e depois outros países, inclusive o Brasil. Da mesma forma que explicado quando eu clico em um desses fios, então, por exemplo, se eu quiser saber quais são as câmeras que eu possuo na coleção exclusivamente fabricadas na Alemanha, basta eu clicar aqui no gráfico, e aqui na lateral passa a apresentar apenas as câmeras fabricadas na Alemanha, de origem alemã. Retirando o filtro, volta tudo ao padrão usual. Seguindo, fazemos uma análise dos fabricantes. Aqui entre os principais fabricantes, Kodak, Olympus, Yashica, Canon, Nikon, a gente tem um campo adicional que é o ano em que este fabricante produziu câmeras analógicas. Então a Kodak produziu de 1886 a 2012, aqui a Minolta de 1929 a 2004 e assim por diante. Então é uma informação adicional. E também da mesma forma, quando eu quiser saber apenas as câmeras de um determinado fabricante, eu venho aqui, seleciono por exemplo Nikon, e no painel aqui na lateral a gente vê que vai acontecer o filtro.
Na tela seguinte, por tipo de máquina, mesma forma e o mesmo esquema, sempre assim, o gráfico com a distribuição. Se a gente quiser saber quais são as rangefinders, basta um clique, e aqui do lado só vai haver a demonstração das rangefinders. E aí, se eu quiser saber só as rangefinders de um determinado fabricante, eu clico aqui no fabricante, por exemplo, da Canon, e aí a ferramenta vai filtrando e mostrando apenas as informações desse tipo de câmera. Então, por isso, é importante, porque isso a gente teria uma dificuldade grande para fazer, por exemplo, numa planilha como o Excel. Quanto ao tipo de filme utilizado, já dissemos que o 135 predomina, mas se quisermos saber, por exemplo, quais são as câmeras que ainda utilizam filme 110, basta um clique e aparecem aqui as câmeras da minha coleção que usam esse tipo de filme. A distribuição de fabricação por década, ela foi importante para mim, para poder a gente separar os vídeos do canal Vintage Camera. Então vemos aqui que a década de 60, no caso da minha coleção, é a que tem mais câmeras, seguida por 70, 50, 80 e assim por diante. Então mesma coisa, se eu quiser saber quais são as minhas câmeras mais antigas, por exemplo, que são da década de 30, basta eu selecionar que o filtro vai acontecer aqui na lateral. Então são essas as câmeras da década de 30. Nessa tela, aí é basicamente dados como se for no formato de planilha, que eu tenho as informações completas do fabricante, o país desse fabricante, qual é o tipo de câmera, a década, e aqui um texto que eu selecionei, usei na internet, que alimenta uma base de dados com informações, quando eu às vezes quero me relembrar que câmera é essa, quando é que ela começou a ser produzida. Então são só as principais características marcantes desse equipamento. Da mesma forma, tem aqui um painel de filtros. Se eu quiser saber, eu só quero ver aqui os da década de 60. Então eu filtro aqui da década de 50. Eu filtro e a nossa planilha aqui muda completamente apenas para essas câmeras fabricadas nessa década. Aqui tem mais informações ainda, é muito parecida com a tela anterior, porém com a possibilidade de você linkar com informações na internet. Então eu uso como padrão quase universal esses dois sites, o Camerapedia e o CameraWiki. Então basta eu selecionar, por exemplo, aqui se eu quiser saber informações rápidas sobre a Argos C3, eu clico, ele já vai lá no site que tem as informações dessa câmera, quando eu quero um pouco mais de detalhamento de informações. Mas você poderia linkar com qualquer um dos sites que você tiver de informações em português, em inglês, seja o que for. Com relação ao ano de aquisição, isso aqui é apenas um parâmetro, eu não resolvi colocar a data exata da aquisição, mas como vocês podem ver, boa parte da minha coleção foi adquirida em 2019, comecei em 2018 e aqui em 2020, por conta principalmente aí, do momento que a gente está vivendo, uma redução drástica aí da quantidade de câmeras adquiridas. Então a mesma coisa, se eu quiser saber as câmeras que eu comprei agora esse ano, são essas aqui. Então você filtra as informações sempre a partir de uma seleção de um determinado campo, seja no gráfico, seja na lista, na tabela. Uma outra coisa importante, e isso eu mantenho rigorosamente detalhado aqui na ferramenta, é o estado de funcionamento das câmeras. Isso é lógico que é um processo dinâmico, que ele pode mudar ao longo do tempo, porque eventualmente eu compro uma câmera com problemas, depois mando para a oficina, e aí ela muda de status, então você vai alimentando aqui. Isso aqui foi uma classificação que eu já inclusive propus aí nos grupos de fotografia, no Facebook, que eu utilizo. Então uma classificação por letras que eu mesmo criei, fiz uma adaptação. Então, por exemplo, a maioria das minhas câmeras, 55%, elas estão funcionando, não foi limpa ou lubrificada nos últimos 12 meses em assistência técnica,
o obturador ou o fotômetro está funcionando, mas sem garantia de precisão, porque ou eu mesmo fiz o ajuste, ou apenas eu sei que funciona e apenas por uma suposição de que ele está adequado. Mas como eu não levei para nenhuma oficina, então ele está nessa classificação. 23% está com tudo funcionando, não foi limpo, ou seja, está numa condição melhor, então é uma escala que vai de A, eu não tenho nenhuma câmera A, que seria aquela mint, perfeita, como se fosse nova, ela começa no B, funcionamento pleno, tudo funcionando, mas não foi limpa, funcionando com problema, e assim por diante. Vou mostrar em seguida mais detalhadamente. Além da parte de funcionamento que a gente já mostrou, a outra característica principal de uma câmera é a parte estética. Da mesma forma, aqui é uma escala numérica, que começa no 1, que é quando a câmera está como nova, como se nunca tivesse sido usada, tem até a caixa original e assim por diante. A maioria, mais da metade, um pouco mais da metade das minhas câmeras tem sinais de uso normal para a idade, então aquela câmera que está boa, uma estética boa, tem pequenas marcas de uso. 3, quando tem sinais mínimos ou leves de desgaste, e às vezes, como é o caso aqui, eu tenho câmeras com peças pequenas quebradas, faltando, mas que podem ser reparadas se forem levadas, por exemplo, para uma oficina. Então, são os dois aspectos principais, funcionamento e a parte estética. E tem a junção dessas duas características, que é o que dá uma classificação para as câmeras. Então a classificação geral, ela alia esses dois fatores, funcionamento e estética. Então, por exemplo, se eu quiser saber todas as minhas câmeras que estão funcionando, que é o D, e não passou pela oficina, como eu já falei, e que tem sinais de uso normal para a idade, vejam que a maioria, 66 câmeras, são D4, ou seja, estão funcionando e estão com uma característica própria para a sua idade. Se eu quiser saber as que são melhores, em parte de funcionamento pode ser B, então às vezes ela pode ter até uma estética boa, porém ela está precisando de reparo, por exemplo. Então vocês veem que as duas informações elas são complementares. E aqui para baixo, quanto maior a letra, G, H, já são aquelas que, por exemplo, eu tenho algumas aqui que nem em condições de reparo tem, apenas para retirada de peças. Então, essa classificação ela é muito importante e principalmente se você for oferecer para alguém ou colocar à venda, então é importante você fornecer esse nível de detalhamento para o comprador saber exatamente o que está adquirindo. E por fim, a parte de valoração. Eu mantenho o registro de tudo que eu comprei, qual o valor que eu paguei, e sempre que eu faço a compra, eu vejo mais ou menos quanto é que está o preço médio no eBay e no Mercado Livre. E assim eu posso ter uma ideia de se eu estou comprando ou não a preços bons, vamos dizer assim. Então, por exemplo, aqui é mais ou menos o que eu gastei com a coleção, e ela representa mais ou menos 43% do valor de mercado. Ou seja, eu estou comprando, em média, pela metade dos valores anunciados, por exemplo, no caso aqui, no Mercado Livre. E aí, por exemplo, se eu selecionar aqui o tipo de câmera, o fabricante, e eu quiser saber o detalhe, ou vamos chamar assim, de o meu resultado financeiro por uma determinada marca ou um determinado tipo de câmera, por exemplo, se eu selecionar aqui só as SLRs, ele vai filtrar este painel apenas para as SLRs, por marca, por produto, por tipo de câmera. Então, por exemplo, a Nikon, eu paguei algo em torno de R$ 4.500 pelas várias câmeras que eu comprei, e o valor de mercado é de 8.000. Algumas, por exemplo, a Mamiya, foi muito próximo aqui, o preço que eu paguei com o preço de mercado. Então, não fiz uma grande compra em termos financeiros. Lógico que esse não é o objetivo de quem faz coleção de câmera, mas ter equipamentos bons e que tenham um bom funcionamento e uma boa estética. Então, é um painel interessante se você vai colocar à venda, principalmente, ter esse tipo de controle. Por exemplo, se eu colocar aqui, vemos aqui que as Leicas que eu tenho, eu paguei aqui em torno de R$ 10.000 por elas,
e elas valem hoje mais ou menos a preço de mercado em torno de R$16.000. Então, quando eu filtro só as câmeras da Leica, desse fabricante, no caso Leitz, eu tenho como ver também o painel inteiro sobre ele. Então, de um modo geral, eu acho que é isso. É um nível extremamente detalhista, porém, depende de cada um, mas apenas eu queria ressaltar com esse vídeo que é importante você ter, ainda que você tenha uma coleção menor, 5 câmeras, 10 câmeras, você ter isso numa planilha ou anotado em algum local é sempre interessante, porque pode ser que você queira que essa coleção cresça, ou para você apenas ter o registro. Isso faz parte também aí diria assim, desse hobby ou dessa distração que é o colecionismo de produtos, no caso o colecionismo de câmeras analógicas. Então, obrigado a todos, curtam, compartilhem se achar que vale a pena.